A mesa redonda a seguir terá a participação do Greiner Costa, assessor de Planejamento Estratégico Público e analista de políticas públicas, atuação nos temas de análise de problemas, elaboração e gestão de projetos, trabalho em equipes, comunicação interpessoal no trabalho e planejamento de comunicação. Por favor, professor Greiner. E chamamos também, então, agora o professor Alceu Gomes Alves Filho, professor titular da Universidade Federal de São Carlos. Esta mesa será intermediada pelo professor Reginaldo Alves Vitor Pereira, pró-reitor de ensino do Instituto Federal. Boa tarde a todas e todos. É uma satisfação mediar, né, essa primeira mesa do nosso encontro, né, do PDI 2019-2023. Até com uma certa emoção, né, por tudo que nós já passamos aqui na instituição e sabendo do quanto é importante pensarmos as ações a partir de um planejamento prévio, né? Então, pela primeira vez aí na história do Instituto, nós tivemos um regulamento, né, aprovado pelo Conselho Superior, para, a partir dele, pensarmos e planejarmos as discussões do nosso PDI para o próximo período, né? E, nesse sentido, agradeço, né, a presença do professor Alceu aqui do nosso lado. Muito obrigado pela sua presença, professor. E também agradeço a presença do professor Greiner, junto conosco há algum tempo, né, professor? Então, sem delongas, já passo aí a palavra para o professor Greiner. Boa tarde a todas e a todos. Eu vou tomar a liberdade aqui de sair um pouquinho da mesa para apresentar. Não sei se vocês ficam, fica de lado ou senta, né? Porque é rapidinho, né? Tá bem? Agradecer aí o convite, a oportunidade, né? Algum de vocês eu conheci já de alguns anos, né? Me lembrei agora do Reginaldo, que veio de Jundiaí. Encontrei com ele por lá faz algum tempo. Coube aí a mim fazer uma fala sobre planejamento estratégico. Uma fala mais geral, né? Que foi a encomenda. Eu montei 6 slides para dar conta do tempo de 20 minutos, né? Aí, vocês me dão, tem a plaquinha de 5 minutos ali, você me avisa, para não me perder. Ah, não, mas eu preciso, porque senão sai falando aí, vai embora, aí chateia todo mundo. Então, eu montei bem direto ao ponto, bem pragmático, muitos de vocês já têm experiência de trabalhar com planejamento nas suas unidades, como um todo, mas eu acho que vale a pena sempre relembrar algumas coisas, né? Então, planejamento é um substantivo, estratégico é um adjetivo, né? E a gente, assim, no bom senso, fala, por que tem que ter o adjetivo, né? Todo planejamento deveria ser estratégico por definição, né? Para não olhar. Então, eu tratei dos dois em separado aqui para brincar com isso, né? Então, planejamento para construir viabilidade, que é uma lógica de contrassenso, né? No senso comum econômico, principalmente, só consigo planejar se eu tenho controle de todas as variáveis. E nós, no setor público, temos que usar a ferramenta de planejamento para construir viabilidade para aquilo que a gente quer. Então, a fala que vocês fizeram aqui, vocês dois, foi muito boa, já dando de cara. Nós estamos num ambiente difícil. E aí o planejamento é mais importante ainda do que no tempo de vaca gorda, né? Planejamento para concentrar recurso, direcionar força, levar em conta o contexto, o ambiente, adaptação, fazer frente a desafios, reagir adequadamente quando surge alguma coisa inesperada. Se eu tenho um plano, se eu tenho rumo, eu consigo reagir de forma adequada quando surge alguma coisa inesperada, né? E, ao mesmo tempo, planejamento para conviver com os diversos interesses legítimos, pressões de toda a natureza, que vocês já colocaram aqui também,
que faz parte da gestão pública, de ter uma responsabilidade como que vocês todos têm aqui de dirigir. Não está falando? Está melhor esse, vamos embora. De dirigir uma instituição tão grande e complexa como é o Instituto Federal de São Paulo. Separei estratégia, primeira vez que separo, depois eu vou falar de novo, porque tem problema de todas as áreas, de todas as magnitudes, e eu vou ter que ser estratégico para selecionar as minhas opções. Esse grupo aqui vai selecionar as suas, né? Eu sou estratégico nesse sentido. Vou fazer escolhas, levar em conta o interesse, o esforço necessário, o cálculo, o custo-benefício para cada decisão tomada. Então, isso é uma medida, uma seleção, é uma escolha, são opções que são feitas. E, ao mesmo tempo, como foi falado pelo Wisner, visibilidade, interface, comunicação, envolvimento, compromisso da equipe, compromisso com a comunidade. Tem um pacote de, vamos chamar aqui de estratégia, que é me relacionar com o outro, com os outros, né? Decisões críticas. O nosso plano de desenvolvimento institucional vai ter uma base muito forte em ações para melhorias ou para mudanças estruturais. São perguntas desse tipo que vão aparecer a todo momento para cada área que for ser abordada. Bom, coloquei 2 slidezinhos aqui sobre o conceito, então, do adjetivo estratégia, que são interpretações úteis, ao meu ver, são defensáveis, né? A primeira delas é uma acepção da palavra estratégia, né, como modo de indicar alguma coisa importante ou indispensável para alcançar um objetivo futuro e transcendente. Então, planejamento estratégico é um planejamento para alcançar coisas muito importantes no futuro, questões que eu tenho que escolher. Mas existem outras 2 acepções para a estratégia. Uma delas é estratégia em ambiente de competição. Eu tenho uma estratégia como forma para superar o obstáculo apresentado por um adversário, né, ou que possa ter objetivos conflitantes com os meus. Uma organização grande como o Instituto Federal não está sozinha no mundo, né? Eu particularmente organizei um curso para o sistema FATEC há uns 10 anos atrás. Cerca de 100 diretores participaram, uma formação em planejamento, né? Que, assim, está junto com você. E tem um ambiente privado e outras todas, né? Pode ser de competição, pode ser de cooperação, né? E estratégia como modo de lidar ou cooperar com o outro num jogo social, né? Para vencer resistência e obter cooperação. Então, 3 acepções breves da palavra de estratégia. Quando falando de planejamento estratégico, estamos nessa linha, identificando coisas importantes no futuro a partir do ponto de partida que estamos, convivendo com diversos outros que podem estar nos ajudando ou podem ter objetivos conflitivos com os nossos. Então, a minha ação vai ser estratégica se, ao longo desse período, e o plano permitir, que possa se fazer jogadas, fazer ações, implementar movimento, mesmo que haja ação perturbadora ou haja ação contrária de algum ator social com quem a gente convive. Por exemplo, aqueles que cortam o nosso orçamento, né? Conseguir que cada ação, cada passo que seja dado, obtenha o resultado previsto, ou chegue próximo disso. São muitas etapas parciais para se chegar até lá. Estamos olhando aqui, 2023 é um horizonte institucional, né? Mas é ali, né? Depois de amanhã, né? E através de uma cadeia de ações a alcançar um objetivo final esperado. E, ao mesmo tempo, ação estratégica para prever com suficiente antecipação. Então, assim, gostei muito do pró-reitor falar aqui de cenários, né? De imaginar futuros possíveis. Não tem um futuro só, tem várias possibilidades, e é dentro disso que eu vou me movimentar, né? Para aproveitar as oportunidades que venham se abrir, né? E fazer frente às ameaças percebidas. Então, coloquei aqui, fechando essa parte inicial, assim, 4 perguntas orientadoras que vão orientar um plano estratégico que vai ser iniciado, essa primeira etapa dos trabalhos aí do PDI. Com quem que eu jogo? Aqui, né? Que atores eu devo interagir para construir viabilidade para os meus objetivos? Então, uma parte inicial da discussão estratégica é
quem está jogando esse jogo comigo? Quem pode me auxiliar? E aí é caso a caso, né? É no Estado como um todo, mas cada situação local, você falou de cadeias produtivas, arranjos produtivos, é um mapeamento intenso que tem que ser feito, né? Cada unidade tem o seu, a rigor, né? A segunda, a direção do Instituto, que começou o mandato agora no início desse ano, né? 4 anos à frente. Essa direção que está aí, os pró-reitores, o reitor, quais são os estilos de políticos, o estilo de ação que ele vai ter que usar? Vai trabalhar muito com cooperação? Vai ter muita oposição? Em algum momento há risco de confronto? Você tem que avaliar isso como grupo, como equipe, como um todo, e exige decisão, né? Então, a fala de abertura aqui já indica algumas coisas do que o grupo dirigente está sentindo, né? Terceiro, que meios eu posso utilizar para influenciar as motivações e capacidades desses outros com quem eu vou procurar construir esse futuro conjuntamente? Autoridade, com certeza. Persuasão, com certeza. Negociação, mais do que nunca. Negociar, né? Medição de força, pode ser necessário, né? Mais arriscado, né? Finalmente, como devo ordenar no tempo a sequência das minhas ações? Pergunta-chave, né? Nós somos muito bons, os seres humanos, nós somos muito bons para identificar rapidamente o que não deve ser feito. Então, como metodologia, sugestão, né? Tem um plano, tem um objetivo. O que nós não devemos fazer? Qual é o primeiro passo mais errado possível? Anota lá e já tira da lista. E no final das contas você consegue começar a construir uma trajetória positiva, né? Que chega onde quer, né? Existe uma sequência de ações, de operações, né? Uma trajetória que seja a mais adequada para chegar onde se quer chegar, né? É muito fácil errar. Tá bom? Como é que foi o meu tempo? Alguém olhou? Tudo bem? Tá bom. Metade do tempo. Perfeito. Bem, então eu montei uma figura, e já é o penúltimo slide, para resumir todo esse processo que eu falei rapidamente aqui, né? Acho que não fico sobrecarregado, vamos ver. Todo o processo de planejamento estratégico pressupõe um ator social, no caso aqui é o Instituto Federal de São Paulo, um ator social concreto, com história, com estrutura, com capacidade de produzir ações, com objetivos definidos. E o primeiro passo é: onde é que nós estamos? Qual é a situação inicial? Qual é o ponto de partida? Né? Segundo passo já é fazer uma pergunta desse tipo: que situação objetivo devemos atingir até 2023? Eu botei 2023 por conta do prazo do PDI. Onde é que nós queremos chegar? Nós estamos em algum lugar e queremos ir para onde? Onde queremos estar? Na sua fala, Jean, você já abordou várias frentes de combate, né? Várias linhas, vários assuntos que você tem que enfrentar. Isso aqui nos dá uma situação objetivo. Claro isso? De onde eu estou, para onde eu quero chegar. O plano, propriamente, é o caminho, né? O planejamento, o plano de ação, é o caminho que envolve muita gente, muitas ações, tempo, meios de toda a natureza, inclusive orçamento, mas também aparato legal, estrutura e tudo mais, né? Tem dois fatores que têm que ser avaliados como produção de um plano. A primeira linha de fatores, vamos chamar aqui de confiabilidade. O que está dentro de confiabilidade? Conhecimento. Vários dos assuntos que Jean apontou aqui, né, como frentes de organização de um plano de desenvolvimento institucional, exige muito conhecimento. Né? Tendência tecnológica, demanda de mercado, tá certo? Vou formar gente para quê? Né? Como me relaciono? Mas também qualidade do projeto, nível de detalhamento, aprofundamento da análise e capacidade de coordenação. Tudo isso aqui é confiabilidade. Posso ter um plano excelente, se a equipe que vai coordená-lo não tiver a altura desse desafio, corre o risco das coisas não andarem.
Da mesma forma, eu posso ter uma equipe muito boa, excelente, se o plano não for desenvolvido adequadamente, pode ser que você não chegue onde quer. A segunda linha de variáveis que influenciam sair de algum lugar e chegar em algum lugar são variáveis contextuais. Então, por exemplo, de variável, orçamento, né? Inflação, índice de desemprego. Tem várias coisas que afetam as pressões que vêm sobre uma organização como essa e que tem que ser acompanhadas no dia a dia. Orçamento federal, arrecadação federal e por aí vai. Surpresas. Podem ocorrer surpresas. E, normalmente, elas não são muito boas, né? Tendem a complicar a ação. Inclusive, ações de outros jogadores. Ações de adversários no âmbito federal, estadual e tudo mais. Eu tenho que acompanhar tudo isso e, de alguma forma, prever tudo isso para que eu consiga, ao longo do tempo, atingir resultados para chegar na situação objetivo. A situação objetivo não vem porque eu defino que eu quero chegar lá. Ela vem se eu der os passos que eu tenho que dar. Se eu marcar gol todo dia, toda semana, produzir o que é necessário produzir. Então, para isso, é essencial a gestão cotidiana. Então, o planejamento estratégico, o que tem a ver com a gestão? Não, porque não tem plano que se viabilize sozinho. Alguém tem que cuidar disso. E a gestão cotidiana, vocês que estão como dirigentes aqui, e todos vocês, cada um na sua unidade, né? Cada dia é uma novidade, cada dia é uma situação que tem que resolver, tem que tomar decisão. Então, é o tempo todo coordenar, agir, avaliar, rever, decidir, para fazer com que esse caminho que foi planejado aqui tenha resultado. Se descuidar, a coisa vai para o outro lado, ou não vai, né? E eu dou um destaque muito grande, né, que os técnicos, engenheiros, cientistas não valorizam muito, que é boa comunicação. E aí a sua fala foi brilhante, porque assim, se eu não convencer o mundo do que o trabalho que eu faço é importante, que essa instituição é importante, eu vou ter menos apoio, eu vou ter mais dificuldade. Eu preciso me relacionar com a sociedade, eu preciso mostrar os resultados. Mas também boa comunicação para dentro, né? Eu não sei, quantos mil funcionários, professor? 4.500 servidores, e mais os professores. Todos. Tenho 4.500 trabalhadores que estão aqui dentro dessa instituição e que precisam saber o que está acontecendo, por que as decisões são tomadas, o passo a passo. Isso sempre ajuda, né? Então, comunicação para fora, comunicação para dentro, revelando o caminho que se quer fazer, daqui até aqui, para chegar na situação objetiva. Bom, aí, o que eu fiz até aqui foi falar de planejamento de forma mais geral, e agora eu quero falar um pouquinho do adjetivo, do estratégico, porque ele perpassa esse tempo todo aqui. Então, por exemplo, eu tenho, já na montagem aqui da situação inicial, onde é que nós estamos, onde eu estou, eu chamo aqui de análise estratégica 1, porque eu posso fazer isso de uma forma burocrática, operacional, mas eu posso fazer isso de uma forma mais aprofundada, né? Então, onde que eu estou? Eu vou olhar minha estrutura, meus projetos, as demandas que eu tenho, insumos que eu necessito, problema, e coisas profundas, tipo tendência de tecnologia para projetar o futuro, né? Os atores que estão envolvidos comigo, eu botei lá o MEC como um ator relevante nesse jogo, né? Para o bem ou para o mal, os interesses envolvidos, ameaças, pontos fortes que nós temos, deficiências, tudo isso aqui tem a ver com uma análise estratégica de ponto de partida. Tá claro? Então eu poderia fazer isso de forma mais operacional, mas eu acho que não. Se é um planejamento estratégico, isso aqui tem que ser aprofundado, tem que olhar para várias outras coisas, né? Tem que politizar isso aqui, inclusive, né? A segunda análise estratégica acontece mais ou menos a mesma coisa que eu descrevi aqui quando eu vou definir a situação objetivo. É estratégico a definição, isso aqui não cai com a chuva. São escolhas, são análises, né? Então, objetivos, possibilidades, cenários possíveis, riscos envolvidos nas decisões tomadas, o que é necessário para construir viabilidade para metas e resultados. Então, a definição da situação objetivo, dos resultados de médio e longo prazo, também é estratégica, nesse sentido,
né? Ela depende do diagnóstico inicial, mas depende também de uma série de outros fatores, inclusive interesses que estão colocados, né? Dispositivos legais, né? Expectativas sociais, tudo isso impacta aqui na hora de definir o resultado. Bom, terceiro ponto, vou chamar aqui de análise estratégica 3, que é o plano de ação. E me surpreendeu quando eu fiz o trabalho com a FATEC, né, que quando eu usava a palavra plano de ação, mas o que é plano de ação? Porque vocês estão fazendo planejamento para fazer alguma coisa, né? Que a lógica é que você faz um plano, é um documento de 100, 200, 1000 páginas e que fica ali, né? Não, isso aqui não é para produzir um relatório, não é para produzir uma publicação. Isso aqui é um material de uso cotidiano, é para chegar em algum lugar. E é importante. Então, é um plano de ação. A qualidade do seu detalhamento, a escolha de trajetórias, definir nesse plano, salvaguardas, verificar como obter compromisso da equipe, da comunidade, né? Então, a frase que eu botei entre aspas aqui é: qualquer plano só se completa na ação. Eu planejo, na medida que eu boto o bloco na rua, eu tenho que fazer ajustes. É impossível acertar. São muitas variáveis, né? Então, o compromisso principal da equipe é: nós vamos fazer um planejamento, vamos montar um PDI, mas o nosso compromisso, os dirigentes das 36 unidades, os dirigentes da reitoria, é que isso aqui é para valer, é para fazer, né? E aí o seu relato também na abertura ajuda, porque nós fizemos em 2014 e fomos perseguindo isso até agora. Vamos começar um novo ciclo e vamos reforçar esses compromissos de tentar, né? Finalmente, vou chamar aqui de análise estratégica número 4. Quer dizer, tem estratégia num quarto ponto, que é monitoramento e avaliação, acompanhamento do dia a dia. Está dando certo o que nós previmos? O que precisa ser corrigido? Os atores que nós avaliamos que iam se posicionar de determinada forma para nossas proposições, estão se posicionando dessa forma ou estão mudando, né? As variáveis que nós analisamos aqui, elas estão se comportando como nós previmos? Os cenários que nós previmos? Então, há uma gestão cotidiana que impõe um acompanhamento permanente das coisas. E no Brasil nós estamos numa fase que, de uma semana para outra, às vezes acontecem umas coisas, né? Então, assim, mais do que nunca vai exigir antena muito ligada, reitoria operando, com contatos em nível nacional, estadual, para fazer com que aquilo que foi planejado, de fato, chegue até um lugar que se espera, né? Eu ainda tenho mais tempo? 1 minuto, então 1 minuto dá, para fechar. Para o último slide, então, que é o slide de resumo. Quem tirou foto, tirou. Então, fechando essa história, né, o planejamento estratégico, que é a primeira etapa aí do desenvolvimento do PDI, né, deveria constituir aí um conjunto de diretrizes, objetivos, uma orientação geral de todo o processo, né, procedimentos, em particular, definir claramente, né, do que se trata a metodologia participativa. Aí vai listar os diversos programas, né? Provavelmente o PDI ele vai aparecer como um dos programas importantes dentro do plano estratégico como um todo, né? Projetos, ações prioritárias, mecanismos e procedimentos de gestão, como é que a direção funciona enquanto isso é implantado, né? Inclusive como que o grupo de planejamento, esse grupo inicial, os dirigentes das unidades, como que eles vão acompanhar isso o tempo todo, como isso desdobra nas unidades, né? Já falei do monitoramento, né? Verificação de resultados, indicadores e metas. E a comunicação. Como vai se dar a comunicação, como vai se dar a informação, como vai se manter positiva a imagem de todo o processo. A imagem do processo de planejamento, a imagem do instituto, a imagem da equipe de gestão, a imagem dos gestores que estão envolvidos, tudo isso afeta, né? E nós também estamos numa fase que qualquer deslize vira um inferno no Facebook, né? E no WhatsApp e companhia, então tem que ter um acompanhamento muito preciso. Tudo bem? Foi isso, agradeço a oportunidade, eu cumpri os 20 minutos aí. Espero que tenha atendido a expectativa. Tá bem? Dá para acender aqui?
Tá bom. Vamos ver se dá para... retomando então os trabalhos. Parabéns, professor Greiner. Uma fala muito boa, né, muito concisa. É interessante que, em certa medida, a gente consegue fazer uma leitura do nosso PDI atual, né? E que, em certa medida, nós tivemos algumas críticas em relação às ações e metas, né? Nós não fizemos esse exercício, né? De pensar as ações do ponto de vista da estratégia, e muitas ações, elas ficaram como ações do nosso cotidiano. Dando um exemplo, fazer o registro de diplomas é algo que já faz parte da nossa rotina, né? Então isso não é uma ação estratégica, né? Então nesse sentido é interessante que a fala venha ao encontro disso, né? De perceber algumas incoerências aí que nós cometemos. Passo então a palavra ao professor Alceu. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu queria dizer inicialmente que é um prazer imenso estar aqui, agradecer o convite, especialmente na pessoa do Jean e da Cristiane, que a gente teve a oportunidade de se conhecer há pouco tempo, e por essa razão acho que eu faço parte dessa mesa. Queria cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, na pessoa do professor Vitor, do professor Wisner, e fundamentalmente parabenizar a todos aqui que participam disso, e especialmente novamente ao Jean e a Cristiane, pelo trabalho que tiveram organizando este seminário. E ainda cumprimento a todos pela iniciativa de elaborar esse plano de desenvolvimento institucional, tal como eu entendi que está na proposta de vocês. Não é meramente mais um plano, mas é um plano com um horizonte de planejamento relativamente longo, 5 anos. A gente já estava comentando aqui, os colegas já comentaram que a dificuldade de se avaliar o que vai acontecer com a educação, infelizmente, nesse país, nesses próximos meses, anos. Então está difícil de prever o que será a situação da educação pública no Brasil daqui a 3 anos. E seria, certamente, a gente estaria em outra condição de fazer um planejamento na instituição se essa situação no futuro aí fosse um pouco mais previsível, né? Um pouco menos adversa do que aquilo que a gente está podendo imaginar nesse momento. Eu estou aqui para apoiar e vou apoiar sempre qualquer iniciativa de planejamento, porque é o tema que eu venho estudando já há algum tempo, e ainda mais se for um planejamento participativo, porque eu acho que, especialmente em instituições públicas, eu acho que esse é o jeito de governar. Isso é uma parte da gestão pública de boa qualidade, e a literatura em geral indica que uma organização planejada tem mais chances de ser bem sucedida. Então, independentemente do cenário favorável ou adverso, as chances aumentam quando a organização se planeja. Já vou voltar a uma coisa que já foi dita aqui pelo Greiner, que tem a ver com uma fase de formulação de um plano e a outra fase de implementação do plano. Também a literatura indica que esta segunda etapa é muito mais complicada, então vai dar muito trabalho, evidentemente. Vocês já têm essa experiência, estão pelo menos no segundo PDI, vai dar muito trabalho chegar a um plano para os próximos 5 anos. O que vocês devem fazer, eu estou entendendo, mais perto do final de 2018,
vai dar muito mais trabalho implementar esse plano e as adaptações todas que virão no horizonte de planejamento lá de 19 a 23, né? Eu, ainda como preâmbulo, queria dizer que para mim é um desafio, embora eu possa dizer que eu tenho estudado planejamento, tenho trabalhado com planejamento ou acompanhado o planejamento da instituição de onde eu venho, da Universidade Federal de São Carlos. O tema por si só é bastante complexo e, evidentemente, a gente está numa situação aqui que eu posso estar enganado, mas a situação do IFISP é uma situação única, me parece, por ser talvez semelhante a alguma universidade federal com um número maior de campus, né? Mas com esta configuração de curso no estado de São Paulo, com 36 campos espalhados pelo estado, isso configura uma situação que me parece pode ser única. Em outras palavras, bom, eu queria dizer também que eu estou me sentindo em casa porque eu compartilho um campus com o IFISP em São Carlos, eu trabalho com a Anne Quinol, é esse o sobrenome, e com o Danilo Mosqueto em programas de pós-graduação que são do IFISP, então eu acho que eu posso ficar à vontade aqui. Em outras palavras, eu estou querendo dizer o seguinte, que a situação é única e vocês têm um desafio imenso, para não dizer um abacaxi imenso para descascar. Mas eu acho que isso pode ser um eixo para conduzir essa instituição nos próximos anos, e especialmente talvez nesse período de mais curto prazo, em que o ambiente será certamente adverso, como a gente está verificando. Eu queria dizer também que eu vou basear minha exposição na experiência que eu tive acompanhando os processos de planejamento na UFSCar. Vou falar um pouco mais, talvez, de método do que de conteúdo, mas eu trouxe uns documentos aqui que podem servir de ilustração, dependendo do interesse de vocês. E queria também declarar ainda que eu tenho todo o interesse em acompanhar o planejamento aqui, porque justamente tenho interesse acadêmico por isso, e além de ser um entusiasta desse tipo de iniciativa numa instituição pública na área da educação, tenho todo o interesse, como todos vocês, de que isso dê certo, de que o plano seja um plano bem elaborado e bem sucedido ao final. Bom, nesse processo de planejamento eu queria destacar algumas coisas que me parecem relevantes, concordando inteiramente com o que o Greiner apontou aqui inicialmente. Aliás, eu vou falar um pouco do processo de planejamento na UFSCar. O Greiner nos ajudou num processo de planejamento nos idos de 1900, embora nós sejamos novinhos assim, idos de 1998, 99. Na época a gente chamou o apoio deles, do Greiner, do Alexandre Fortes, do pessoal da Unicamp, que estava estudando planejamento estratégico situacional. Depois houve um movimento lá na instituição para a gente se capacitar com planejamento estratégico situacional. É um método de planejamento que teve uma difusão bastante importante no setor público no Brasil, em prefeituras, em ministérios e tal. É interessante isso porque os métodos na iniciativa privada,
são outros, que quem estuda planejamento ouviu falar de SWOT, de Balance Scorecard, de coisas desse tipo, mas esses métodos entram talvez menos, ao meu conhecimento, para o planejamento de uma organização pública. E a gente teve eu acho que essa felicidade mesmo de ter esse tipo de difusão no Brasil desse método que me parece muito mais adequado. E eu acho que uma parte, pelo menos, do que o Greiner expôs aqui tem como inspiração, pelo menos, o que está proposto nesse método de planejamento estratégico situacional, e que a gente, na verdade, também na Federal empregou com um conjunto imenso de adaptações para tornar a coisa viável, endereçada aos problemas que nós identificamos lá. Bom, então, indicando rapidamente coisas que eu considero, que eu gostaria de destacar no processo de planejamento, talvez tenha alguma utilidade para vocês. As primeiras têm a ver com o contexto. Então, só para mencionar isso, o contexto político-econômico já foi indicado aqui, e da política pública em relação à educação. A gente está numa crise política e econômica sem precedentes, e a educação é uma das áreas que vem sofrendo mais com as medidas que vêm sendo tomadas. Então, corte no orçamento do MEC, contingenciamento de recursos, fechamento ou possível fechamento de algumas instituições de ensino, o que é uma coisa assim, enfim, que mereceria alguma reação, né? A gente vê o estado em que está, por exemplo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Alagoas, enfim, e há outros casos por aí. Já foi mencionado aqui, de maneira feliz pelo Jean e pelo Wisner, que o período que se avizinha é um período muito complicado para a educação brasileira e, portanto, faz sentido considerar essa crise para pensar como é que a instituição, pelo menos, consegue atravessar esse período, que talvez seja o período mais complicado. Agora, eu só consigo esperar que daqui a 2 anos a gente esteja numa situação melhor do que esta. O outro ponto que eu acho que precisa ser considerado, certamente já está contemplado pela equipe que vem trabalhando aqui no PDI do IFISP, é a legislação toda e as normas todas de avaliação que já existem aí há algum tempo, do MEC, do sistema Sinais, né? Isso indica que as instituições públicas continuarão sendo avaliadas. Essa avaliação leva em conta o plano de desenvolvimento institucional, então isso é uma obrigação, né? Mesmo que a gente não quisesse fazer planejamento, a gente teria que prestar contas ao MEC, respondendo perguntas lá que eles colocam no esquema do plano de desenvolvimento institucional. Eu queria só dizer o seguinte, que este conjunto de normas e as avaliações feitas, por exemplo, vocês são avaliados como nós, e a gente recebe lá uma notinha que é o índice geral de cursos da instituição. É uma coisa que, evidentemente, a instituição tem que cuidar, tem que tentar aparecer bem nessa foto. Eu, pelo menos, fico torcendo, sempre que sai o resultado lá, vou verificar se são as instituições públicas que estão nos primeiros lugares desse ranking. Porque isso é super importante para a nossa luta, digamos, para expandir as vagas públicas nas instituições de ensino públicas, né?
E a gente percebe em alguns casos, eu não vou me ater a isso aqui, que nem sempre estas normas que são promulgadas e que regem a educação brasileira favorecem instituições públicas. Então, se a gente tem alguma voz, se a gente tem alguma interlocução, se a gente vai considerar o MEC como um ator importante, como o Greiner indicou, a gente precisa estar atento e aproveitar as oportunidades que existem para interferir nessa política pública. Isso é uma postura que eu acharia adequada de qualquer gestor público na área de educação, de modo que o esquema não fique tão favorável assim às instituições privadas em detrimento das instituições públicas. Porque senão daqui a pouco a gente cai nos rankings que são feitos e o MEC vai ter mais argumento para dizer, tá vendo? Vamos apoiar a instituição privada, vamos apoiar a instituição privada. Faltam 3 minutos? Eu nem comecei. Mas vou concluir então em 3 minutos. Eu queria então rapidamente, me limitando a esses 2 fatores, contexto político, econômico, social tem que ser considerado, normas e políticas que regem a educação devem ser consideradas e em alguns momentos talvez tenham que ser combatidas para serem modificadas. O terceiro ponto que eu acho importante, já, digamos, fazendo parte do processo de planejamento da instituição, seriam o conjunto de valores da instituição. Tem 2 coisas que são importantes, eu acho, além das que o Greiner apontou no processo de planejamento no slide dele. Uma primeira é a missão da instituição. Talvez não haja, e eu acho que isso é uma coisa para a comunidade avaliar, se é o caso de rever, repensar, reavaliar, ampliar a missão da instituição, porque isso vai nortear todo o conjunto de diretrizes e ações que serão formuladas em seguida. E a outra coisa que está contemplada aqui, que eu vejo essa vontade de fazer um planejamento participativo com transparência. E aí, olhando para a história da UFSCar, eu queria dizer onde a gente apanhou. A gente apanhou nessa coisa de diretrizes e princípios quando a gente comunica mal, formula mal eventualmente o valor que a instituição defende e comunica mal o valor, de modo que na instituição, talvez isso em certa medida seja até benéfico, os entendimentos sejam os mais variados. E isso, digamos, dificulta uma coesão nas medidas que serão tomadas para que aquele valor seja, de alguma forma, implementado por meio de uma política. Vou ilustrar apenas com essa frase, que é famosa, vocês forem na UFSCar, todo mundo lá vai dizer, a gente defende a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Se vocês perguntarem ao acaso lá para 2 pessoas o que isso significa, vocês vão ter provavelmente 2 explicações diferentes. E evidentemente, isso é um valor, isso é uma coisa que interfere no outro princípio, na outra diretriz máxima que a gente tem na instituição, que é excelência acadêmica. Se para você atingir excelência acadêmica, você tem que valorizar a indissociabilidade entre ensino e pesquisa e extensão, esta comunicação tem que estar muito clara e todo mundo tem que ter esse entendimento para poder, inclusive, eventualmente, é bonitinho, a palavra é difícil, eu vou concordar, para todo mundo ter oportunidade de discutir o que isso significa e poder
avaliar e contribuir, né, no significado daquilo, na comunicação daquilo e no emprego daquele, de fato transformar aquele valor em um conjunto de ações. Uma outra coisa que eu acho que, como último ponto aqui, eu queria só falar rapidamente sobre as formas de participação. Participação e transparência fazem parte de uma gestão democrática, de um planejamento democrático. A gestão e a equipe que cuida do planejamento deve procurar estimular isso, que os processos sejam participativos e transparentes. Há uma variedade de formas de viabilizar isso, de viabilizar essa... E acho que no caso de uma instituição como o IFISP, que é uma instituição multicampus, essa coisa ainda é mais relevante, porque certamente vocês já vivenciam isso, que é, bom, o IFISP sendo uma instituição tem que ter uma política geral, tem que ter um plano para a instituição como um todo, isso tem que estar equilibrado com um certo grau de autonomia que cada campus no seu local terá que ter para transformar aquela política geral numa política que seja de fato específica e útil para o campus naquele momento, e que aquele conjunto de ações no processo de planejamento seja um conjunto que fortaleça o conjunto da instituição, né? Eu diria assim, especialmente em tempos difíceis que se avizinham, essa coisa de trabalhar para a manutenção da rede, para a preservação da rede, para o fortalecimento da rede e das ligações entre os campos, de modo que cada um campus possa aprender com o outro que tem uma experiência, uma iniciativa diferente. Eu acho que isso deve ser alguma coisa a ser buscada no planejamento, no plano de desenvolvimento institucional. Eu tive pouco tempo aqui para falar da experiência da UFSCar, mas eu acho que isso não... pelas diferenças que a gente tem, eu acho que a gente precisaria examinar com mais cuidado o que da nossa experiência poderia, de fato, ser interessante aqui. Eu acho que a gente, pelo menos em algum momento, talvez em conversa com vocês novamente, Jean, Cristiane, a gente possa abordar com um pouco mais de detalhes as vias que a gente utilizou para ter a universidade e a comunidade participando da elaboração desse plano, do acompanhamento desse plano e depois da implementação do plano, né? Eu acho que ter a comunidade como participante é fundamental para que o plano seja bem sucedido, né? Eu acho que a comunidade tem que se entender dona do plano, não entender que o plano, o plano é o plano da reitoria, o plano é o plano da direção do campus. Se esses mecanismos de planejamento forem desenvolvidos, de participação forem desenvolvidos, eu acho que o plano passa a ser mais viável, tem chances maiores de ser implementado e a instituição como um todo pode se fortalecer. O que eu pude fazer, muito obrigado. Obrigado, professor Alceu. Em relação à participação, né, nos últimos 2 PDIs nós contamos com observadores externos, né, de outras instituições para participar de todo o processo. Então já fica o convite, né, para que o senhor possa participar e contamos com sua presença em todas as etapas, né? Mas em algumas sim, né?
assim como o professor Greiner também, né? Bom, passado o tempo das apresentações, vamos para as perguntas. Nós já temos algumas aqui. Eu acho que eu vou começar com uma um pouco mais leve. Tem algumas mais pesadas aqui. Com relação ao planejamento estratégico no contexto da educação federal, né? E essa é para a mesa mesmo, para os dois debatedores. Considerando que o PDI é um instrumento de gestão que deve evidenciar as estratégias institucionais para o alcance de um Estado desejado, sendo assim, podemos considerar o PDI como planejamento estratégico? Olha, eu acho que o PDI do MEC, ele fornece uma estrutura para o planejamento da instituição. Eu diria assim, o planejamento da instituição, bom, mesmo que vocês não quisessem, teria que contemplar aquilo que está lá, porque aquelas respostas vocês precisam entregar ao MEC. Só que o PDI do MEC dá uma estrutura, mas ele não diz como. E, portanto, você pode atender essa estrutura das mais variadas formas, usando os mais variados métodos, sendo mais ou menos participativo. Então, aquilo pode servir como estrutura, mas eu acho que a instituição deve almejar ir além daquilo e fazer um plano que, de fato, propicie o fortalecimento da atuação da instituição, né, nesse período de planejamento aí. Eu acho que o plano de vocês será maior do que a estrutura que o PDI do MEC oferece. O PDI é um dos produtos de um processo de planejamento estratégico, né? Não é o único, não é maior do que ele. Ele é uma ferramenta para desenvolver certas coisas, né? Ele me passou uma pergunta aqui meio pesada, né? Como que os docentes do Instituto devem se unir para enfrentar aí esse ataque, ou assim, beber aqui o desmonte, né? O ataque, né? Eu acho que, respondendo aqui dentro do contexto que nós estamos tratando aqui, né, um processo de planejamento participativo, de abertura para que os vários interesses se manifestem e que todos os segmentos da instituição participem, é uma ferramenta de agregar apoio, agregar esforço, né, para dentro. E, por outro lado, é uma ferramenta poderosa para fazer determinadas escolhas que permitam enfrentar melhor as ameaças externas, né? Então, nesse sentido, a união do corpo docente, dos servidores, dos dirigentes de todas as unidades, né, para preservar e seguir mantendo e desenvolvendo o Instituto, ele pode se valer desses processos de debate que vão acontecer ao longo do tempo, né? Essa seria a melhor forma de reagir, né? E, ao mesmo tempo, quando fala aqui, né, que as pessoas que querem destruir o Instituto já estão unidas e tal, eu não sei bem quem seria, como está, mas está muito confuso o ambiente externo, né? Para dizer que existe assim um consenso entre atores de que determinadas coisas devem acabar. Eu acho que ainda não, né? Mas isso pode estar no horizonte se determinadas formas de resistência e reação não ocorrerem, né? Tudo bem? Professor. Isso. Depois tem uma sua aqui, tá? Então é só o nome aqui para eu entender. Gary. Estou entendendo que o nome de quem faz a pergunta é Gary Baut. Eu não sei se é isso. É isso mesmo? A pergunta é: li um artigo da Buzzi-Rausch e do Magro de 2012 sobre o PDI, em que eles faziam uma análise do PDI nas universidades federais. Foi denotado no final do artigo que nenhuma das unidades conseguiu atender todos os pontos
propostos pelo MEC. Assim sendo, é possível que um PDI abranja todas as dimensões exigidas pelo MEC? Eu não conheço o artigo, mas obrigado pela indicação, vou ler. Quanto às instituições atenderem ou não, eu diria assim, o MEC faz essa avaliação, considera os pontos do PDI e atribui lá, reconhece ou não um curso, inclusive em função dessa avaliação. Então, pode ser que nenhuma tenha conseguido atender a todos os pontos, mas a maioria atende porque os cursos são reconhecidos, enfim. A outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, é que, novamente, o PDI do MEC é uma estrutura. Então lá, por exemplo, tem lá projeto pedagógico da instituição, os projetos pedagógicos dos cursos. Pode ser que o IFISP esteja contente hoje com 90% dos projetos pedagógicos dos cursos que estão implementados. Então bastaria, então já que eu vou só trabalhar para modificar os projetos pedagógicos de 10%, e com isso eu tenho, quer dizer, tem coisas ali naquela estrutura que você talvez precise revisar, rever, aperfeiçoar, mas deve haver coisas na estrutura que o IFISP não vai precisar se debruçar, porque, por exemplo, a missão, se a missão do Instituto está bem formulada, definida, todo mundo compreende, por que eu vou mexer na missão? Vamos trabalhar a partir daí, né? Os valores, o Instituto já tem tantos e tais valores, então vamos complementar se for o caso ou não, quer dizer, utilizar aquilo como referência para indicar que resultados devem ser obtidos, acho que faz sentido, mas de novo, eu acho que vocês provavelmente vão chegar a um plano que é maior do que, pelo menos essa experiência, que é isso que eu tenho acompanhado na UFSCar, né? A estrutura que o MEC propõe não me satisfaz, assim, até porque deixa em aberto um monte de coisas, né? Tem outra pergunta, qual a metodologia mais adequada para o planejamento participativo transparente? Tem alguma experiência concreta que pode usar como referência? Sim, eu diria o seguinte, vou ilustrar só com duas situações. Vamos imaginar que a gente queira discutir os principais desafios de um determinado campus do IFISP para esses próximos 5 anos. É possível fazer uma reunião com um monte de gente participando dessa reunião, num esquema que o Greiner conhece super bem, que é derivado do planejamento estratégico situacional. Põe um papel craft na parede, um monte de cartelinhas, as pessoas contribuindo com ideias de desafios a partir das avaliações que tem do funcionamento da instituição. Esse negócio é rapidamente levantado, construído com participação de todos, e rapidamente você pode chegar a um relatório, olha, as contribuições daquela reunião a respeito dos principais desafios para o campus tal são essas, e você chega rapidamente de forma eficiente. Claro que depois você tem que continuar discutindo, porque esse primeiro levantamento talvez seja superficial, mas isso é um jeito de participação tete a tete, autoridades, não autoridades, estudantes, servidores e tal, trabalhando lá conjuntamente para chegar a um resultado lá, que é um conjunto de desafios, que é o primeiro ponto. Quais são os objetivos que o campus terá? Isso é possível fazer de forma participativa. Outra forma que eu acho que a comunidade também pode se sentir partícipe do processo, é você, por exemplo, falar assim, nós identificamos aqui que estou mencionando um caso que é um caso da UFSCar.
Nós entendemos aqui que esses conselhos superiores não estão funcionando muito bem. A comunidade não consegue participar muito bem. Parará. Vamos fazer um estudo sobre isso? Tira uma comissão, a comissão começa a levantar desafios relacionados ao funcionamento do órgão colegiado, lá, do Conselho Superior. Você pode disparar um mecanismo de consulta para a comunidade, os caras mais diretamente envolvidos ou não. As pessoas respondem questionários ou participam de entrevistas com uma equipe que está puxando o estudo. O estudo é feito compilando as contribuições que foram levantadas. Esse estudo é devolvido para a comunidade e a comunidade, olha, bom, eu participei dessa reunião, o cara me entrevistou, este problema que eu levantei é relevante ou não é relevante, porque outros colegas foram consultados, e as pessoas certamente vão olhar para aquilo e falar, bom, isso daqui de fato isso é muito diferente de um executivo qualquer na sala dele, no escritório dele, falar assim, aquele órgão colegiado não funciona, eu vou fazer essas modificações. Pá, da cabeça dele. Então, tem formas e formas de tornar esse processo participativo e transparente. E acho que é uma questão também de ser criativo nisso, né? Não necessariamente, por exemplo, olhar para as formas que uma outra instituição adotou, né? Tem uma pergunta aqui sobre comunicação, mas eu queria falar um pouquinho da questão da metodologia de participação, se me permitir, só um pouquinho. Porque o grande desafio, o maior desafio no caso aqui do Instituto, né, que é uma organização gigantesca e muito descentralizada, né? Então, assim, o primeiro passo e o planejamento estratégico, vamos chamar assim, as definições do plano estratégico tem que definir essa metodologia, né? Como vai ser o trabalho também com as unidades. Porque você pode ter aqui no nível de reitoria, no nível central, organizar um processo que seja participativo, aberto, com muita gente participando, com idas e vindas, né? E isso exige uma capacidade organizativa enorme, né? Um tempo enorme, uma dedicação, às vezes custa caro, né? Múltiplos processos de consulta, né? E uma paciência gigantesca, né? Porque quando você abre, você tem que estar preparado para aguentar o tranco, né? Não é isso? Tem que ser democrático. É possível que hajam pessoas que não concordem com a gente, que têm opiniões diversas, então eu estou abrindo arenas de negociação, né? Então todo o processo tem que prever isso. Paciência, leva tempo, tem que ir construindo consensos, né, progressivamente. Mas o passo seguinte é ainda mais difícil, porque isso, a rigor, no ideal, deveria ser reproduzido em cada unidade. Cada um com a sua, né, nas cidades do interior, em cada unidade. Então, a metodologia tem que levar em conta essa necessidade, né, de fazer aqui, fazer em todos os lugares. E não é que nas unidades tem uma hierarquia, né? Aqui na unidade central, na reitoria, define o que tem que ser feito e a unidade lá tem que fazer. Isso em alguns momentos tem legislação e tal, mas não é isso, né? Cada cidade tem os seus problemas, as suas demandas, né? Abre o processo de consulta, né? Então é um processo de muita construção, negociação, com gente responsável, com definição e tudo mais, em várias etapas, né? Então, cada local pode, inclusive, construir caminhos diferenciados para fazer isso, né? Que tipo de grupo de trabalho que vai funcionar, que tipo de comissão que vai funcionar, né? E aí quem estiver liderando esse processo tem que resistir o tempo todo a isso que o senhor falou, que chega uma hora a paciência acaba um pouco, né? Você começa a ter pressa, né? E começa a querer fazer, não, vamos embora, aqui não precisa e tal. E isso às vezes afeta a credibilidade de todo o processo, né? Sabendo que é uma coisa de 5 anos é bastante tempo, né, para fazer várias coisas, né? Sobre comunicação, como a comunicação pode sair da zona de operacional,
como é comum nos órgãos públicos e passar para uma dimensão estratégica. Então, é a questão da comunicação que eu enfatizo muito, né? Como entrar nessa confusão aqui? Se o Instituto Federal, se a reitoria quiser contratar um apoio de comunicação mais profissional, né, dado o tamanho, ele vai ter dificuldades até, né, tem processo que não pode fazer e tal. Por outro lado, ficar só com Facebook institucional, com notinha e tal, não é suficiente, dado o tamanho do esforço, né? Então, o processo de planejamento estratégico que está se iniciando, ele tem que debruçar sobre esse assunto. Como vamos desenvolver ferramentas de comunicação para falar com o nosso público interno, com a comunidade externa que está envolvida conosco, com a comunidade externa que potencialmente poderia vir conversar conosco, como que a agenda dos dirigentes, os diretores, o reitor, como que essa agenda tem que ser adequada, orientada pelo plano, para que eles façam comunicação presencialmente, né? Quer dizer, onde o reitor vai tem uma visibilidade política muito grande, né, em tudo quanto é cidade. Então, é um esforço enorme e, ao mesmo tempo, enfrentar esse assunto que vem causando muita perplexidade, dado os desafios que estão surgindo são muito recentes, né? Posso dizer assim com uma certa tranquilidade, né? Tem muito pouca gente hoje que pode dizer que sabe o que fazer com isso. Comunicação pública num ambiente que está totalmente contaminado, né, por ataque, vale tudo, redes sociais. Então, assim, é uma situação bastante complexa, com muitas ferramentas novas que muita gente desconhece, com questões de psicologia de massa, né, que estão envolvidas, que a gente não tem estudo, não deu tempo assim, que tenha pesquisa científica dizendo o que está acontecendo. A gente vai tendo insights, né, e eu particularmente me interesso muito por esse assunto, né. Bom, eu começo a falar disso aqui e vai embora, né. Eu posso dizer assim com tranquilidade que o ambiente que nós estamos vivendo, né, em todas as instituições de ensino superior, né, já devem ter vivido experiências desse tipo aqui, com muito pouco, vir um diz-que-diz violento em Facebook, WhatsApp, de formas mais absurdas, ataques a docentes, ataques a direções, situações muito complexas, né, que assim, passou do nível da selvageria para outra coisa, e que a impressão mais geral que dá, assim, o cheiro que se sente é que esse quadro que está se instalando estamos sendo todos vítimas de operações psicológicas em larga escala, que vêm sendo construídas já de algum tempo, né? E que nós vamos ter que encontrar um jeito, né, de enfrentar isso, do ponto de vista do convívio em cidadania, do ponto de vista do Estado de Direito, do ponto de vista de construir uma sociedade mais humana, mais solidária, né? Hoje a potência dessas energias, vou dizer assim, energias malignas, assim, impregnadas, assim, que estão tomando conta do ambiente público, em que nós gostaríamos de fazer comunicação de boa qualidade, para falar coisas boas, né? Virou um desafio muito grande. Não é simétrico, notícia ruim espalha rapidamente, notícia boa conta gotas e olhe lá, né? E se tratando de instituições públicas, de serviço público, muito difícil, né? Então é um desafio um grande desafio. E as áreas de comunicação das instituições públicas, universidades federais, Instituto Federal, são extremamente despreparadas, pequenininhas, assim, no limite, assim, era uma assessoria de imprensa para um outro mundo, né? E nós estamos num mundo de comunicação total, digital, 24 horas, online, né, assim, com transmissão ao vivo de tudo, o tempo todo, a custo muito baixo, né? E isso tem que ser reestruturado, tem que ser repensado, para fazer frente a essa história, essa pergunta aqui, né? Como que a gente faz comunicação com maior qualidade, né? Uma instituição desse tamanho, que está em várias regiões do Estado ao mesmo tempo, né?
e nesse mundo que está uma complexidade gigantesca, né? Então esse é um tremendo desafio. Espero que no planejamento saia uma linha de ação no planejamento de estratégico, que é repensar a função comunicação de uma instituição pública importante como essa. A maioria que eu conheça não tem iniciativas desse porte contemporâneas que enfrente a isso de maneira cidadã, né, de maneira pública, de maneira republicana, né? Não está se falando de fazer propaganda de ninguém, nem de dirigente nenhum, né? É defender a instituição e comunicar os assuntos que interessam a instituição, né? E essa função é muito importante. Não é que foi subestimada, é que vinha uma cultura que era uma coisinha pequena, e agora, nossa, é um negócio novo, recente, tem que ser repensado. Desculpe aí, me estendi um pouco, mas... Pensando na questão do nosso horário aqui para encerramento, eu gostaria de fazer uma fala em relação à questão da comunicação, né? Uma fala pela reitoria, e depois, para a gente fazer o encerramento nas considerações finais, acho que 2 minutos para cada debatedor, e a gente pode encerrar a mesa de hoje, né? Deste horário. Com relação à comunicação, em certa medida, né, desde a primeira gestão do professor Modena, o investimento foi maciço, né, do ponto de vista de força de trabalho, né? Quando nós chegamos à reitoria, nós tínhamos em torno de 4 ou 5 servidores no setor, que até então era uma coordenadoria de comunicação social, né? Ela passa a ser uma assessoria de comunicação social e em certa medida, com o passar do tempo, né, por meio dos concursos públicos, outros profissionais foram nomeados, né? Profissionais como, né, relações públicas, programador visual, mais jornalistas, diagramadores, enfim, com o intuito de fortalecer a nossa comunicação, né? Mas, pensando na questão do contexto, né, desses últimos 4 anos, nós chegamos na reitoria com vários documentos institucionais que não tinham sido discutidos, que era da época do Cefet ainda, né? Mesmo que, quando nós assumimos, já havia passado aí 4 anos, né, da criação do Instituto. E, nesse sentido, muitas frentes de discussão foram abertas, né? E daí a gente tem que fazer uma meia-culpa, né? Estão aqui todos os diretores de campus aqui com seus representantes. Várias comissões foram formadas. Então, hoje, até a dificuldade de se formar comissão para discutir um determinado assunto, ela é difícil, né? Por quê? Como nós tínhamos vários temas, então vários servidores foram colocados na discussão para coordenar essas discussões lá no campus, localmente, né? E trazendo esse retorno à reitoria. E, nesse sentido, obviamente, que houve uma sobrecarga de trabalho, né, em relação à coordenação desses trabalhos. Então, a gente tem melhorado, né? Então, associado a tudo isso, né, nós tivemos uma ampliação do nosso quadro de servidor. Se não foi o dobro, eu acho que foi para mais do que o dobro, né? Está o Isner aqui que pode me corrigir. Mas o dobro eu tenho certeza que foi. Então, muitos servidores novos que, em certa medida, também não conheciam, né, a questão cultural da nossa instituição, né? Muitos, às vezes, vinham com o pensamento de ser apenas um ambiente acadêmico, né, universitário. O Instituto ele é maior do que isso, né, porque ele perpassa todo o itinerário formativo. Então, obviamente, que houve também a apropriação dessa cultura da nossa instituição, né? Então, nesse sentido, foi um momento mesmo de adaptação, né, e de reconhecimento dessa nova realidade. Agora, né, passados esses 2 últimos anos, que nós tivemos esse pico, né, de nomeações, provavelmente esse PDI que inicia essa discussão, né, para ser referendado a partir de 2019, vai contar com esse corpo já constituído. Obviamente que nós teremos ainda mais nomeações, né, no decorrer desse ano, mas serão pequenas, né, perto do contingente que foi, né, nos 2 últimos anos. E, nesse sentido, a discussão, eu acho que ela vai ser mais apropriada, né, ela vai ser mais consolidada do ponto de vista institucional, né, mas que a gestão ela tem vem ao longo dos últimos 4, 5 anos fazendo esse investimento com relação à comunicação, e isso não há o que se negar.
E do outro lado, né, a gente depende também da motivação do servidor, não só do servidor, mas também dos nossos estudantes, de participar do processo, né? Porque uma situação é você colocar, né, constituir esses canais, fóruns, ou conselhos, ou comissões, para se discutir. E a outra situação é você ter a comunidade envolvida na discussão. E que isso tem uma motivação também pessoal, né? A gente não pode, obviamente, obrigar as pessoas a discutirem. Elas têm que estar imbuídas, né, da necessidade e entenderem a importância que é participar de um processo de discussão. Isso é democracia, né? Sem ela a gente não consegue caminhar. Passo a palavra para o professor Alceu, para as considerações finais, depois para o professor Greiner, a gente encerra e eu acho que a gente vai para o coffee break. Obrigado, eu não tenho nada a acrescentar, queria novamente agradecer o convite, um prazer imenso estar aqui com vocês. Essa causa, novamente parabenizar o pessoal que formulou a proposta, essa causa é uma causa minha também, então eu tenho certeza que vai dar certo. Eu acho que a gente só pode aplaudir iniciativas desse tipo em instituições públicas e, enfim, eu não vejo como isso não trazer resultados importantes para a instituição. Ainda mais uma instituição desse tamanho, dessa importância. Eu acho que qualquer trabalho no sentido de fortalecer essa rede que vocês têm será benéfico, muito benéfico para a educação no estado de São Paulo, e vocês podem sair desse processo como um caso, a meu ver, exemplar, por conta desta configuração, por conta desta abrangência de cursos, por conta desta configuração de campus, né? Então, parabéns, obrigado. Eu vou tomar suas palavras, né? De elogio, de estímulo, de confiança que isso vai resultar em coisa boa. Eu queria aproveitar esse minutinho e falar duas coisas. Então, ainda sobre o tema da participação que foi perguntado, eu tinha anotado aqui e acabei não falando. Entre os desafios do processo participativo, tem um que é uma obrigação, é um compromisso que a direção do processo tem que ter, né? No caso, a reitoria, a equipe de pró-reitores, o comitê do PDI, né? A comissão do PDI, é que o processo participativo não sobrevive se quem estiver coordenando não levar informação. Em muitos momentos a reitoria vai precisar se posicionar. Ela vai ter que chegar e falar, o nosso diagnóstico é esse, as propostas que estão sobre a mesa é essa, a reitoria está se colocando desta forma, e aí o processo é participativo, as pessoas vão deliberar sobre situações que estão concretamente colocadas, né? Isso é um tipo de metodologia. Tem outras que deixam as situações muito mais em aberto e que eu acho que não são producentes. No sentido que, você pensando na comunidade como um todo, vai faltar informação. Alguém tem que produzir informação confiável, com qualidade, que subsidie a tomada de decisões. E isso é uma tarefa que só o grupo da reitoria, o comitê de coordenação vai fazer, né? E o segundo comentário sobre comunicação, né, eu nem entrei no caso específico aqui da reitoria, do tal. Eu estou colocando como isso é um desafio que está colocado para todo mundo. Como sobreviver nesse mundo de tiro para todo lado, que não tem lei, não existe verdade, né? O conceito é o da pós-verdade, né? Do vale tudo, né? E como que uma instituição faz comunicação pública transparente, com honestidade, que tem impacto. Essa é uma pergunta de 10 milhões de dólares, né? E que precisa ser trabalhada, porque só o corpo dirigente aqui dessa instituição, conhecendo a realidade, conhecendo os alunos, conhecendo a sua história, vai conseguir desenvolver ferramentas que sejam adequadas para esse ambiente, e cada um na sua cidade, né?
Então, isso é um objeto de reflexão estratégica muito grande. É uma questão que é mais conceitual de estratégia do que de estrutura, né? Porque a estrutura está bem resolvida. Tá, muito bem, muito obrigado pela oportunidade, né? Passo a palavra aqui. Bom, obrigado a todos pela participação. Encerramos essa mesa e passo a palavra para o nosso cerimonial. Agradecemos a presença dos integrantes da mesa.